Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Boa noite a todos os amigos e amigas que nos acompanham todos os dias nas nossas lives, nas nossas entrevistas, nesse programa que já virou febre todas as noites às 21 horas. Eu e o Mestre Dunga, no momento, estamos colocando a entrevista em modo público para que todos compartilhem e a gente já vai pedindo para vocês que compartilhem, né, essa live que vai ser muito proveitosa e muito legal hoje. O bate-papo é interessante. Curtam a página Na Identidade do Capoeira, curtam também o canal do YouTube, Camugerê Cultural, onde todas as lives são postas para vocês reverem. E sejam bem-vindos a mais um programa Na Identidade do Capoeira, programa de entrevistas pioneiro no Facebook, parceria oficial, Prêmio Berimbau de Ouro, Salvador, Bahia. No programa de hoje, eu e o Mestre Dunga convidamos 3 grandes mestres do Grupo Muzenza e também aqui do Rio Grande do Sul, nossos grandes amigos, Mestre Carson, Mestre Peixinho Moreno e Mestre Grego. Sejam bem-vindos para falar hoje sobre o aniversário do Grupo Muzenza e também para contar um pouco das experiências de vida de vocês. Uma boa noite, mestres. Mestre Dunga, sua fala inicial. Boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite, meus amigos, mestres. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo. Hoje, diferente da maioria das lives, eu recebo, além de 3 referências na capoeira a nível mundial, também 3 amigos. E eu peço licença para chamá-los de amigo também. Quem já frequentou rodas junto, quem já passou por algumas coisas, nós passamos juntos, acho que pode se dar a esse desfrute. E vai ser uma das primeiras vezes que eu falo isso. As outras vezes eu conheci os capoeiristas, mas vocês eu tenho o privilégio já de ter convivido mais próximos, o que é para mim uma grande honra, né? E eu sempre digo que quando eu comecei na capoeira, eu via as lendas jogando, e hoje eu jogo ao lado das lendas. Então, uma boa noite a vocês, Mestre Carson, Mestre Peixinho Moreno, Mestre Grego, e já passando a palavra para vocês, eu queria que vocês pudessem se apresentar, dizer como conheceram a capoeira, né, cada um de vocês a seu tempo, e começamos com a palavra com o Mestre Carson. Mestre Carson, é com o senhor. Boa noite, Mestre Dunga, boa noite, contra Mestre Fly, boa noite, meu irmão Mestre Grego, meus irmão Mestre Peixinho Moreno. Eu chamo de irmãos esses caras que a gente caminha há 42 anos juntos, às vezes se distancia um pouco, mas estamos na mesma escola há pelo menos 40 anos, né? É uma honra estar aqui presente, é uma honra ter sido convidado, com uma audiência tão seleta. Eu estou vendo agora 2 comentários ali, Daniel Pantera e Mônica Beltrão, boa noite. Eu estou com um link do Facebook, eu não tenho Facebook, então eu só vejo as pessoas que comentam ali, só para deixar claro. A minha história na capoeira começa em 78, na verdade eu fiz uma aula em 77 com um capoeirista que andou aqui em Porto Alegre, chamado Vadinho, mas eu não curti muito a aula. E aí, em 78, o mestre Ratinho, professor na época, insistiu muito, a gente era amigo, insistiu para que eu fosse treinar com ele, e eu treinei no clube de engenharia da URGS, que era chamado de CUE, e treinei durante 1 ano com ele. Ele, por algum motivo particular, teve que abandonar o projeto, e quem foi dar aula para nós lá foi o Macaô, um grande capoeirista que já faleceu, e ele começou, nessa época também, em 79, um trabalho em Canoas. Então, vários capoeiristas de Canoas eu conheci naquela época, alguns estão aí até hoje. E
no final de 79, início dos anos 80, eu entrei para a Muzenza, com então o contramestre Paulinho Mato Grosso, e que depois formou mestre em 1980, me corrijam aí, meus irmãos, eu acho que foi isso, a formatura do mestre Paulinho, né? E depois eu acabei... Né? É para contar toda a história, mestre Dunga? Eu pôr só o começo da capoeira, senão a gente engrena aqui e vai embora. Fique à vontade, a palavra é sua. Eu acho que era legal pontuar algumas perguntas. Bom, enfim, aí desenvolvi, entrei na capoeira, eu estou na Muzenza desde essa época, acompanhei o crescimento do grupo e desenvolvi uma trajetória lá que eu acho que com as perguntas dá para responder, só para assim a gente fazer uma rodada curta, né? O que vocês acham? Não sei como é que que vocês estão pensando em fazer. Não, tranquilo, mestre. O senhor tem toda a liberdade para falar o quanto quiser e o tempo quiser. Quando encerrar a sua fala, a gente vai passar para o mestre Peixinho. Então mas tá. Fique à vontade. Bom, por conta da capoeira, eu fui para a educação física. E, em 81, eu entrei no IPA, fazendo o curso de educação física. Em 83, um colega que era da Muzenza, o mestre Batista, começou a dar aula para os colegas de turma. Nessa época, eu treinava ao meio-dia, eu era funcionário público, trabalhava 8 horas e estudava de noite. E eu treinava na Academia Muzenza, na Marechal Floriano, ao meio-dia. Muitas vezes, quem deu aula para nós, quem dava aula para mim, para o Batista e outras pessoas que conseguiam treinar nesse horário, era o mestre Monsueto, o grande mestre Monsueto. Ele trabalhava junto com o mestre Paulinho. E aí tinha aula de noite, eu já ia meio cansado para a aula. Aí o Batista começou a dar aula para umas colegas e teve que parar. E eu aprendi a dar aula de capoeira com o mestre Batista. Se eu não disse isso para ele, eu estou dizendo publicamente, porque foi o primeiro cara, o cara que eu vi um processo pedagógico, de progressão pedagógica. E eu uso isso até hoje, claro que fui aprendendo nas cadeiras de didática e tal, mas o Batista, ele já tinha excelência naquela época, a gente era quase colega de curso, ele era de uma turma posterior à minha, e a gente estava sempre junto lá. Ele teve que parar de dar aula, e eu comecei a dar aula em 84 para essas mesmas colegas e tal, e comecei a desenvolver um trabalho. Em julho de 85, eu me formei na educação física, aí assumi 2 escolas em março de 86, comecei a trabalhar, tinha 13 empregos. Era uma época que eu não podia viajar muito. Então, estava voltado para o trabalho e levando a capoeira do jeito que eu podia. Todas as escolas que eu trabalhei, eu levei capoeira e tal. Aí fui crescendo na graduação, saí da academia, teve um lance engraçado, o mestre Paulinho foi embora, e eu, logicamente, me filiei ao cara mais graduado aqui na época, que era o mestre Nino. Né? Aí passei a ser aluno dele, um bom tempo, fiquei uns 4, 5 anos com ele, e ele que me formou a corda azul. Ora, ser azul naquela época era complicado, o bicho pegava. E aí eu cheguei na academia dele, até o mestre Gororoba contou isso na live dele. Cheguei, Nino, mas eu falei de boa, e ele entendeu de outra forma. Né? Mestre Nino, eu me formei em educação física, agora eu quero me formar em capoeira. Ele, tá bom, então tá. Meu Deus, como apanhei desse cara. Apanhei muito. Mas assim, hoje, eu tenho... O Paulinho já tinha ensinado isso, a gente já sofria com ele. O Nino me ensinou a esquivar de martelo e me fez melhorar muito o meu martelo também. Então, isso aí foi uma grande escola. O Nino optou por seguir outro caminho. A gente continuou na Muzenza. Em 93, eu peguei o contramestre, recebi o contramestre, acabei me formando mestre, recebi a corda do mestre burguês em 2001. Agora eu tive o privilégio de receber a 4ª corda do grupo, de 4ª corda de mestria, das mãos do mestre burguês, 19 anos depois, uma emoção incalculável, e de ver os meus colegas recebendo a corda branca, foi um evento emocionante no último Mundial. Nesse período, também trabalhei como professor universitário, 20 anos na disciplina de capoeira e outras disciplinas do curso de educação física, desenvolvi um bom... Eu acho que talvez uma das minhas qualidades seja de ser um bom professor, assim, de ter desenvolvido métodos, de falar de capoeira na escola nos anos 80, me inspirei em nomes como Mestre Falcão, Mestre Xarel e outros nomes. E
enfim, fiz tudo aquilo que eu acreditava, em todo o trabalho que eu andei, eu levei a capoeira. Né? E hoje estou aí, estou trabalhando com capoeira e também com o lado do desenvolvimento pessoal que eu quero levar para os capoeiristas, porque o capoeira, às vezes, ele acha que ele está numa ilha. Não, vamos falar só de capoeira, porque a capoeira é jogo, é porrada, é tocar berimbau, tocar instrumento. E o capoeirista, ele está dentro de uma sociedade que está sofrendo os mesmos problemas que todo mundo está sofrendo agora na pandemia. Então, o desenvolvimento pessoal, ele ajuda a pessoa a se conhecer, traçar planos, atingir objetivos e tudo mais. Mas mais adiante eu posso falar um pouco mais disso. Beleza? Nós vamos voltar nesse assunto, sim, mestre Eu Carson. acho assim, ó, o fundamental disso tudo, eu estou nessa estrada, eu tive a ajuda desses grandes amigos, mas assim, eu agradeço muito ao mestre Paulinho, claro que é o mestre Nino também, que tem uma parcela no meu aprendizado, o Ratinho, que eu já homenageei, lá, que foi o cara que me inspirou, né? O Macaô também, que me deu aula há pouco tempo. E, assim, o grande mestre Paulinho, mestre Burguês, né? Que é o nosso mentor, o nosso líder, que é o cara que vem me inspirando desde que eu fiquei diretamente ligado a ele, desde 88, por aí. E, assim, é mais que um mestre, é um amigo, é um irmão, é um cara que realmente norteia os rumos da minha capoeira. É claro que eu tenho a minha visão própria e tal, mas fazer parte dessa escola é estar numa escola da vida, a escola que a gente pertence. É isso aí. Show de bola, mestre. Agora eu vou passar para o mestre Peixinho. E, mestre Peixinho, o senhor já recebeu aqui também um cumprimento de boa noite do mestre Polaco, aluno do mestre Paraná. O mestre Polaco disse que encontrou já o senhor. Deixa eu ver aqui onde é que está o mestre Polaco. Aqui. Mestre Polaco é um grande amigo. Mestre Peixinho Moreno. Algumas vezes, isso. Que conheci pessoalmente. O outro mestre que está aqui com nós é o mestre Chocolate. O mestre Chocolate está aqui nos assistindo também. Tá? Então, aí Então, só para fazer referência aos mais antigos, quando chegarem, eu vou falar o nome deles aqui, com essa deferência à ancestralidade aqui presente. Mestre Peixinho, a palavra vai ser sua para contar um pouco da sua história também, como é que se orienta na capoeira, e dizer que o mestre Peixinho também, nós tivemos um tempo, 2 dias curtindo Salvador juntos e rodando algumas rodas de Salvador juntos lá. E por essa parceria, eu também lhe agradeço, mestre. A palavra é sua. Eu que agradeço. Boa noite a todos, boa noite aos meus amigos, meus irmãos aí, boa noite, mestre Dunga, boa noite contra mestre Fly, mestre Carson, mestre Grego, tantas histórias juntos, tantas viagens, rodas, dormindo em chão de academia, viajando de ônibus direto daqui para seja lá para onde for, né, para o Rio de Janeiro, para Curitiba direto, São Paulo, enfim, já fizemos algumas coisas. Todo mundo tem curiosidade de saber a forma como a gente encontrou a capoeira, né? Foi um tempo tão distante, né? Década de 70, bem complicado. Eu, na época, era skatista, andava de skate, tinha o cabelo comprido, e, na realidade, eu fazia várias manobras, tinha facilidade com o corpo de fazer as manobras no skate, e andava na bananeira, no skate, fazia um monte de coisa na época. E aí um colega de aula, na realidade o irmão de um colega meu de aula, chamado Elio, que era muito amigo do Cadinho, irmão do Nino, do mestre Nino, ele me viu, era meu amigo e tal, e, por que tu não faz capoeira? Eu digo, não, meu negócio é skate, eu gosto de andar de skate e tal, andar na rua aí. E o meu irmão já havia praticado capoeira com o mestre Vadinho, ali na ACM, não é, que eu morava na Fernando Machado, a ACM é bem pertinho, ali, 2, 3 quadras da onde eu morava. E eu nunca tinha me interessado. E aí ele pedia para mim fazer uns movimentos na rua, faz um macaco, o que é isso? Ele, não, bota a mão no chão, assim, te atira. E eu chegava ali, fazia, e saía o negócio, saía, né? E ele, não, mas tu tem que ir lá. E aí me levou para conhecer a capoeira. Né? Fiz uma aula com o mestre Paulinho, e de lá não saí
nunca mais, né? Treinamos muito tempo ali na Academia Rui Barbosa, que era uma academia de referência em artes marciais aqui em Porto Alegre, conhecida por todos que praticaram artes marciais na década de 70, início dos anos 80, conheceram a academia do seu Ney, Academia Rui Barbosa. Então, foi esse o meu começo com capoeira. Fiz grandes parcerias dentro da capoeira, das rodas, das viagens. Eu e o Grego viajamos aí o Brasil com o mestre Nininho, com o mestre Burguês, pulando de roda em roda uma vez. A gente era cordel azul, na época nós usávamos cordel azul, o mestre ligou. Inclusive, foi a primeira vez, não sei se o Grego lembra, a primeira vez que eu andei de avião na minha vida. O mestre ligou, isso deve ter sido lá por 85, por aí. Olha, estou precisando de vocês. Aí, vamos, Grego, vamos. Pegamos uma badazinha e fomos para Curitiba. Roda de Curitiba para São Paulo, roda de São Paulo para o Rio, roda do Rio, nós fomos parar num evento em Minas Gerais. E lá a coisa preteou, como diz aqui no Sul, preteou os olhos da gatiada. Enfim, esse é só uma das histórias que a gente tem aí. E aí comecei lá. O primeiro evento que eu participei, grande evento, foi o primeiro Simpósio Sul de Capoeira, 1980, com grandes mestres. Eu acho que foi o primeiro grande evento do mestre Burguês em Curitiba. Foi muito legal. Ali para frente eu só viajei. Em 81, teve na academia, já era na Marechal Floriano, ali, a Academia do Mestre, teve o primeiro campeonato Intermuzenza, não é? Eu não participei do Intermuzenza, até porque o mestre sempre falava, não, o Peixinho é o cara da acrobacia, o Peixinho é o cara da competição, até porque antes a competição era de contato, né? Era pancadaria, tinha nocaute, enfim, tinha que bater, né? Diferente dos dias de hoje, que é mais técnica e tal. Fui fotógrafo na época, tem várias fotos, assim, fotos maravilhosas dessa competição, desses dias aí. Em 83, aliás, em 82 eu já participei do campeonato, que aconteceu em Curitiba, esse mesmo campeonato. Fui campeão na categoria leve, ganhei por nocaute e tal. E aí segui nas competições aí mundo afora. Em 84 fui campeão brasileiro individual, fui campeão brasileiro por equipe. Fui, em 85, vice-campeão brasileiro de dupla, eu estava no Exército, não conseguia competir na parte individual, que era muito exigido do atleta, condicionamento físico, e eu tinha me lesionado no Exército, mas podia competir técnica, que era dupla, né? Saltos e uma apresentação de dupla. Aí fiz dupla com o mestre Tucano, mestre Tucaninho e tal. Fizemos uma dupla, ficamos em vice-campeão. Em 86, fui campeão brasileiro novamente, individual, fui campeão brasileiro por equipe. E eu e o mestre Batista, daí na parada, foi um grande companheiro também de rodas, de viagens. Eu e o mestre Batista fomos vice-campeão de duplas também. E aí, logo depois, eu fui para a Europa. Antes disso, eu conversei agora com o Gemmet na live que eu fiz com ele, né? Muitos ficaram surpresos que eu havia praticado balé clássico. Né? Pratiquei balé clássico durante um tempo, até porque eu queria um diferencial na minha capoeira. Já fazia muitas coisas na competição individual, muitas coisas na competição de duplas, ou seja, na técnica e na pancadaria, e eu queria um diferencial. O que eu posso fazer? E eu tinha uma academia na Cidade Baixa, em Porto Alegre, e acabei fazendo balé clássico. Inclusive, fiz apresentação em teatro e tudo, tal, porque na época não tinha bailarino, era muito escasso. E me ajudou muito na postura, me ajudou muito no alongamento, e, enfim, foi bacana demais. Eu só parei porque logo depois eu fui para a Europa.
né? Fui para a Europa, fui praticamente o primeiro do grupo a fazer um trabalho fora, né? Graças a Deus, hoje o grupo está aí com 50 países, ou quase 50 países. Fui morar em Londres, dei aula em Londres durante 3 anos, fiz o primeiro evento do Grupo Muzenza fora do Brasil também, no qual eu levei o mestre burguês, que também foi quando ele saiu pela primeira vez do Brasil, que foi em Londres, foi um festival de capoeira em Londres, que foi maravilhoso, foi muito bacana também. Enfim, dali eu divulguei a capoeira por vários países, acabou que Londres foi meu QG, morei em Londres, mas já em 88 participei do primeiro encontro europeu de capoeira em Paris, onde estava o mestre Peixinho, o grande mestre Peixinho, do Grupo Senzala, mestre Sorriso. Foi um evento organizado pelo China, deve ser mestre China, agora não ouvi falar mais no China. E naquele momento ali houve uma dúvida do China em me apresentar, por eu ter o apelido de Peixinho, né, de mestre Peixinho. Quem colocou o apelido em mim foi o mestre burguês. Eu acho que foi ele e o mestre Monsueto conversando junto, acharam que eu tinha técnica mais ou menos parecida com Senzala, que isso para mim é uma honra e um orgulho. E eu, como também tinha o cabelo comprido, e o mestre Peixinho com o cabelo comprido, baixinho, né? Muito técnico. O mestre burguês, inclusive, agora no Mundial, disse que escolheu esse apelido porque eu era técnico. Olha só que maravilha escutar isso do mestre burguês. Me apelidaram de Peixinho. E lá em Paris, nesse momento, o China falou para o mestre Peixinho: pô, como é que eu vou apresentar ele, mestre? Pô, o senhor é o mestre Peixinho e tal. E eu já tinha conhecido o mestre Peixinho. Uma vez eu e o mestre Poade, no evento no Rio de Janeiro, e a gente foi visitar a academia do mestre Peixinho, que era um sonho meu. Foi em 1980, isso, se não me engano. Era um sonho conhecer o mestre Peixinho, já que eu tinha aquele apelido, né? E fui muito bem recebido por ele, contei a minha pequena história para ele, né? Como um aluno e já, com certeza, fã dele, e já havia conhecido o mestre Peixinho, ou falado, ou jogado com o mestre Peixinho nos eventos que o mestre burguês fazia aí, na década de 80. E ele falou para o China: não, tu tem que apresentar ele, é Peixinho Moreno. Eu sou o mestre Peixinho, ele é o Peixinho Moreno. Na época eu era contramestre, recebi a graduação de contramestre em 1986, e a minha primeira graduação de mestre em 1992. E joguei capoeira em vários países. Eu morei em Londres, mas viajava. Eu comprei um motorhome antes de voltar para o Brasil. Com esse motorhome, eu viajava e dava aulas de capoeira. Até porque na época não existia redes sociais, era só na base da agenda, né? Escrevia o nome dos alunos. Londres é uma cidade universitária. As pessoas iam para lá para estudar 6 meses, estudar um certo tempo. A gente anotava nomes, endereços, e conforme eu ia viajando pela Europa, eu ia dando workshops, né? Os meus alunos iam organizando alguns workshops e eu ensinando capoeira. Isso aconteceu na Suíça, isso aconteceu na antiga Iugoslávia, isso aconteceu na Itália, né? Foi uma apresentação que eu fiz em Bolonha, workshops para a Federação Italiana de Artes Marciais. Enfim, aí viajei boa parte da Europa durante 3 meses, e semeando a capoeira, como eu costumo dizer aí, ensinando a capoeira aqui, ensinando a capoeira ali. Depois voltei para Londres, e de Londres eu voltei para o Brasil para um evento em Curitiba, os Furacões da Capoeira Mundial, representando a Inglaterra. E de lá para cá é treinando e dando aula e fazendo evento, enfim, a nossa vida de capoeira não muda muito, né? Para quem costuma viajar, para quem costuma correr o mundo aí com capoeira. Foi mais ou menos isso a história, e não fechando, né? Mas poderia se dizer fechando com chave de ouro. Agora, no início do ano, recebi a corda branca, né? Faço parte da primeira turma do mestre burguês de cordas brancas, né? Somos 6. Naquele momento só haviam 5, porque o mestre Fumê
como é bombeiro e tal, não foi liberado lá pelo comando lá em Niterói e acabou não participando do evento. Mas foi uma emoção aí que os meus 2 irmãos aí sabem, só quem passou aquilo ali mesmo, lá em cima daquele palco, escutando aqueles grandes mestres cantando, escutando o nosso mestre se emocionando junto também. Foi incrível mesmo, e sinto muito orgulho de ter iniciado, como diz os meus amigos aí, num grupo há mais de 40 anos atrás, e ter recebido desde a primeira graduação à última graduação nesse mesmo grupo, né? Com momentos felizes, com momentos tristes, mas sempre dando a volta por cima, sempre se abraçando e fazendo o trabalho, né? Fiz trabalho aqui também pelo interior do Rio Grande do Sul, contra Mestre Fly, lembra lá em Santa Maria, quando ele morava por lá, dei aula durante muito tempo, né? Na realidade, continuei um trabalho aí que o Mestre Guilherme começou, foi pioneiro lá, eu acho que no início dos anos 80, e até hoje tem museus em Santa Maria, graças a Deus, e a gente quer manter assim, né? Mais ou menos por aí a nossa história. Agora a gente vai cavocando nisso aí, descobrindo mais coisas para falar. Valeu? Valeu, mestre. Dando continuidade, também vou falar algumas outras... O som do Dunga. Peraí, vamos ver de novo. Tá me ouvindo? Tô eu. Tá ouvindo, sim, mestre? sim, estamos lhe ouvindo. Tá. Então, antes de passar a palavra para o mestre Grego, fazer referência a alguns mestres que estão nos assistindo. Mestre Limãozinho está com nós. Mestre Paulo Axé, lá da Alemanha. Não sei se eu devo sair. Mestre Jones foi do grupo Oba Oba, de capoeira, que fez também aqui o mestre, acho que o mestre Kid Muzenza, ele é mestre? Tá, o mestre Kid Muzenza também mestre Kid é nosso irmão lá, de Curitiba. Meu padrinho. Meu padrinho agora foi o mestre também Kid que me batizou. Entrou agora também o mestre GG, do Rio também, tá aí assistindo. O mestre GG está aí com nós assistindo grande também. Mestre GG, o cantador. Então, só para fazer essa referência aos antigos. Os novos... Tem um pessoal aqui, deixa eu só citar. Não sei se falou o mestre Busca, o mestre Paulinho Mato Grosso está aí também. Isso mesmo. Nosso mestre está aí. Busca Longe, mestre Paulinho. Alguns me passam aqui. Tem o professor Azeitona, o Alexandre Marques é um cara que treinou comigo, foi meu colega, um abraço para ele. E assim, eu quero... Desculpe, Dunga, te interromper, mas como é descontraído, cara, eu quero ressaltar a Mônica Beltrão, dizer para ela que eu recebi hoje, por intermédio da Didi, por intermédio dela, que ela mandou para o meu correio, esse livro, o qual eu recomendo, eu vou começar a ler. Tá? Então, um grande abraço aí, Mônica Beltrão, e parabéns pela obra, hein? Show de bola. Então, agora eu vou passar ao meu, como é que é, Cicerone, quando eu cheguei nas rodas de mestre em Porto Alegre. A pessoa que me recebeu de braços abertos nas rodas de Porto Alegre, que é o meu grande amigo, cheio de carinho. Meu grande amigo, mestre Grego. E, mestre Grego, por favor, conte a sua história. E, pessoal que está nos assistindo, compartilhe a live nas suas redes sociais. E também dizer que o mestre Luizinho, filho de mestre Bimba, está aqui com nós também. Por favor, mestre Grego. Bom, primeiramente, boa noite, mestre Dum, contra mestre Fly, meus irmãos aí, mestre Carson, mestre Peixinho. Meu nome é Dimitrios Nicolau Politis. Vou fazer 56 anos esse ano e na Muzenza há 42 anos também, da mesma época do mestre Peixinho, do mestre Carson, comecei em 78. Buenas, eu sou filho de grego. Grego na Grécia é um problema, porque o filho homem sempre se ferra falando, ele é o sofredor. E quando eu tinha 7, 8 anos de idade, meu pai é um exemplo de ditador grego antigo, ele botava um colchão na sala de casa, e eu com 7 anos, 8 anos de idade, me chamava para a luta.
Então, desde pequenininho, aí eu também trabalhava nas casas de carne com ele, então desde pequenininho ele vinha naquela, né? E aí chega uma hora que tu acaba crescendo e acaba querendo realmente, gostou, né? Começa a gostar de apanhar e tu não quer parar mais. Aí o que me levou? Meu pai tinha um cliente que era o Kim, um coreano, que tinha o Palácio do Dragão, um restaurante chinês. E aí eu tinha ido uma vez com um primo, eu tinha 13 para 14 anos, e um primo meu me levou lá numa boate em Capão da Canoa, aquelas para fora lá que a gente chamava de Tiguera. Né? E eu sei que ele arranjou uma confusão, e nessa confusão sobrou para mim. Sei que eu levei umas pancadas uns 4, 5 já com 13 para 14 anos. Aí, em vez do meu pai me dar uma força, né? Pô, meu filho, tadinho, falou, bem feito, apanhou, então vamos ter que aprender a se defender. Né? Apanhando demais. Aí ele me levou para olhar uma aula de taekwondo, né? Desse Kim, que tinha um restaurante coreano aqui em Porto Alegre. E eu fui ver a aula lá, fui ver o treino, mas não chamou atenção, sabe? Não, né? Olhei, achei legal, tal, mas não era aquilo. E pequeno, aí o pai era muito amigo na praia, como meu pai tinha casas de carne em Capão da Canoa, ele era muito amigo do seu Ney, que o mestre Peixinho Morena falou, que era dono da Academia Rui Barbosa, em Porto Alegre. E também, se não me engano, naquela época, ele era presidente da Federação de Pugilismo, né? Várias lutas tinham lá. Aí eu fui lá na primeira noite, já tinha o treino de capoeira, o mestre Paulinho Mato Grosso já estava lá. E aí, e ainda falo, fui eu junto com o Fuad, porque o Fuad é filho de árabe, eu sou filho de grego. E o tio Calil, que era o pai do Fuad, era bem estilo do meu. Então eu e o Fuad já sofria desde pequeno. Aí a gente acabou os dois, levando combinado, eu me lembro de eu e o Fuad lá junto. E eu sei que a gente assistiu, naquela época era treino, não adianta, outro ficava e gostava para treinar, senão tu ia para outro lugar. Mas naquela escadaria de madeira da Rua Barbosa, com o nosso mestre Paulinho Mato Grosso, não dava, ou é ou não é, não tinha meio termo. Aí acabou, a gente assistiu, aí o seu Ney apresentou meu pai para o mestre Paulinho, conversaram, meu pai explicou, aí me apresentou, eu era gordinho, eu era bem gordinho. Aí o mestre Paulinho olhou para o meu pai e falou assim, olha, ou eu mudo ele, ou eu mudo de nome. Aí eu comecei a treinar capoeira, né? Aí começou os dias, semanas e meses de martírio que só apanhava. Ia para lá treinar, e treinava Peixinho. Era golpe da base, era 100 golpes com cada perna. A gente aprendeu a esquivar com uma vara de taquara que o mestre Paulinho passava, aquela esquiva antiga lateral. E eu me lembro, e aí foi. Mas nesse foi. Nossa. O mestre Peixinho tinha uma cabeleira assim de roqueiro de CDC, sabe? Aquela cabeleira comprida. E eu me lembro, eu preciso contar, mestre. Aí eu me lembro uma vez um treino lá que o mestre Peixinho tinha o cabelão comprido, ele foi jogar com o mestre Paulinho, pá, catou ele pelos cabelos. Né? Amanhã tu me aparece aqui sem cabelo. Dito e feito, Peixinho chegou lá careca, rapaz. Eu falo isso de bonito pelo respeito, sabe? Pra gente, né, levar a sério o que a gente fazia. Dali, foi lá para Marechal, a gente saiu, começamos a treinar, no centro ali, onde o mestre Carlos começou, onde estava Monsueto, uma época, o mestre Monsueto, o Ferro Velho. Nós tínhamos uma gangue naquela academia, era Cadinho, nossa, pessoal de uma turma do bairro da Matriz aqui, era Cabral, Peixinho, eu, Cavalo Louco, Fuad, Castro, todo mundo, Peter, Nino. E ali, naquela convivência, foi muito importante para mim com eles, porque eu era o guri mais ingênuo dali, olha, sério mesmo. Eu era meio aquele saco de pancada, eu gostava de bater, aprendia, depois eu tentava dar, mas eu ia treinar, eu era chato, né? Treinava um monte. E aí o mestre Peixinho falou uma coisa, o mestre Peixinho, nossa, sabe aquele movimento de tábua de passar roupa, né? Que a gente fala que tu vai descendo com o corpo, fica. Até hoje eu não vi ninguém melhor que o mestre Peixinho. Desculpem a todos que estão assistindo. O mestre Peixinho ia lá embaixo, só não tocava o chão e voltava e ainda ficava, só voltava a tomar cafezinho naquela posição. Aí o mestre Peixinho, ele voava. Meu pé era no chão. Então meu treino era galopante, bicuda, bênção, cabeçada, martelo nos rins,
treinar e meia-lua e chora para não apanhar. Então, quer dizer, nós éramos mais ou menos, junto com o Peixinho, aquela turma que era a linha de frente, né? E aí, dali foi. Treinei, o tempo passou. Pelo fato meu pai tinha casas de carnes, negócio de Capão na Canoa, eu comecei as rodas. Nós começamos a fazer capoeira em 78. Verão de 79 já estava eu fora de berimbau em Capão na Canoa, para vocês terem ideia. Então, cada ano, lá no centro, tinha o Guti-Guti, na época ali, do Barão da Lá, nós infernizava sexta e sábado no verão direto lá. E aí tem muita história para contar lá. Num desses verões, eu conheci um pessoal de Santa Maria e acabei indo para Santa Maria. E acabei iniciando um trabalho lá, certo? Levando o grupo Muzenza para lá, era muita pouca capoeira que tinha, se eu não me engano. Eu fui um dos percussores, que já estava o Biriba lá, tinha alguém antes. Mas da Muzenza em si, eu fui para lá, fiz o primeiro evento. O mestre Ororoba era da Muzenza também, ele treinava conosco, foi lá pro evento. E aí, depois disso, eu voltei para Porto Alegre. Capoeira, para mim, é muito importante. Eu me vejo como cidadão do mundo. Eu trabalhei com capoeira e vivi de capoeira aqui pelo menos uns 10 anos. E por fato de ser filho de grego, chegou uma hora que o mestre Peixinho foi viajar, eu fui viajar. A primeira vez que eu fui para a Grécia foi em 82, conheci os familiares, meus parentes lá. E já em 82 lá, eu tinha 4 anos de capoeira, eu ia no centro comunitário em Quifícia, né, que é um bairro de Atenas, que se chama Zirino, e comecei a treinar sozinho, uns 3, 4, 6 dias. Daqui a pouco tinha um amigo meu que vem, trouxe um amigo. Não era aula, eu não estava dando aula, mas era o momento que eu treinava e quando eu vi, tinha 4, 5, 6 moleques que treinavam junto comigo. Entendeu? Não era uma coisa de estabilidade. Mas apresentei a capoeira lá, digamos. Aí depois eu voltei, servi, e em 84 eu retornei para a Grécia, fiquei um bom tempo lá dessa vez. Eu dei aula de capoeira em Pireus, na academia de um karateca muito famoso, grego, Tassios Andriades, na época, que tinha uma academia lá. Eu vi uma academia, entrei, conversei, mostrei capoeira, e veio um aluno dele que era formado em karatê, a gente fez um sparring, ele achou legal, e ali eu eu acho que foram 5, 6 ou 7 meses que eu dei aula de capoeira. Foi muito bem aceito, e aí ele me levou em outros lugares para mostrar também. E em 84, por motivos particulares, de ser meio aquele, né, eu me viro sozinho, eu não aceitei uma passagem da Grécia de volta para o Brasil para o meu pai, né, e acabei conseguindo, a história é longa, mas acabei conseguindo voltar de navio mercante para o Brasil. E nesse navio mercante, que foi 45 dias praticamente, a travessia no mar, ele saiu de Pireus, as Canárias, e fez a travessia para parar no Rio e depois Espírito Santo depois Rio de Janeiro, eu tinha que começar a trabalhar 5h30 da manhã, porque eu estava trabalhando para pagar passagem. Então, às 4h30 da manhã, eu ia lá para cima, pegava um gravador que eu tinha com aquela primeira fita cassete, vocês lembram do Mestre Pastinha? Um dos primeiros discos dele. Aí eu dava 2 corridas lá no convés que era comprido, ia ali para baixo de um deckzinho, botava a fita, alongava e começava a gingar, fazer uns movimentos. E nesse navio tinha uma turma de 25 oficiais da Marinha Mercante que tinham se formado, pessoal de 20 e poucos anos, né? Um dia um acordou cedo, me viu, gostou, continuou, passou também 2. No terceiro dia, eu estava com todos ali às 4h30 da manhã, ensinando capoeira em alto mar. A tristeza que dá é que eu não tinha máquina, eu não era um peixinho da vida, eu viajei pela Europa sem dinheiro, entendeu? Na cara, na coragem. Então, quando eu voltei, eu não tinha máquina fotográfica, eu não pude registrar. Mas foi uma experiência incrível, sabe? O nome do navio era MRV Quínados, que trazia cacau para o Brasil e voltava com peças, trazia peças de reposição da Fiat para o Brasil nesse navio e voltava com cacau. Voltei para Porto Alegre, aí começamos a treinar, disputei campeonato gaúcho, fui vice-campeão. Em 85 eu fui vice, em 86 eu fui campeão gaúcho, em 87 campeão gaúcho. Em 86 eu fui campeão brasileiro individual por equipe, que eu, Peixinho, Eduardo Torelli, o Nino foi o técnico. A gente acabou ganhando tudo lá. Em 87 eu fui vice, foi em Curitiba o campeonato, eu acabei sendo vice.
Nada, um parênteses, assim, ó, tudo que eu fiz, pouco que eu fiz, acho que a capoeira, cada um tem sua missão, né? Um tem a missão de formar um grande grupo, o outro de ser um grande capoeirista, o outro de ser um grande músico. Eu senti que a capoeira chegou uma época na minha vida que eu viajei como mestre Peixinho por muitos, eu viajei 2 anos e meio à Europa, viajei trabalhando e em muitos lugares eu acabava a capoeira sempre no meio, ou fazia uma apresentação, ou dava um workshop, ou participava de algo incluindo a música. Então, assim, ó, a gente tem que se sentir abençoado, eu acho, antes de continuar, que o meu mestre Paulinho Mato Grosso, o nosso mestre Paulinho Mato Grosso, e o nosso mestre burguês, eu digo, os dois são nossos porque a gente tem uma benção. Um nos ensinou o beabá e o outro evoluiu a nossa capoeira, né? Então, o respeito é muito grande. E essa fidelidade, nós somos 3 hoje aqui, nessa live, que nos conhecemos há mais de 42 anos, passamos um monte de história e temos as mesmas origens e somos fiéis até hoje ao mesmo grupo. Isso é algo, eu acho lindo isso, entendeu? Eu acho muito legal e fez muita parte, foi muito importante para o meu crescimento. Por exemplo, o mestre Carson, para mim, a primeira viagem num evento do mestre Pop Florianópolis, teve que ir na minha casa pedir permissão para eu poder ir viajar para o evento. O mestre Peixinho, nessa viagem aí que ele comentou, aquela roda de Minas lá, nossa senhora, era mestre Nagô, Bessola, todo aquele pessoal do Rio, dali, nós, e era o jogo de compra eu, mestre Burguês, mestre Peixinho. Na época nós era aluno, nós estávamos começando. E ali foi a primeira roda de todas que a gente pegou antes em Curitiba, que a gente se pegava, trocava aqueles carinhos nossos, que era Museu de Porto Alegre, Museu de Curitiba, sempre aquele desafio quando a gente ia lá, que emocionava. Nossa, essa roda de Minas Gerais me marcou muito, porque antes, quando eu cheguei na roda, que foi até uma depois que a gente foi lá no Rio de Janeiro, né, na Penha, quando eu cheguei nessa roda, sabe aquela roda quando tu é guri, e o bicho tá pegando e dá uma tremida na perna? Aí tu entra para jogar, porque tu diz, puta, não tem saída, tem que tentar, adianta, seja o que Deus quiser. Aí tu leva a primeira queda, parece que, bom, agora tá tudo ótimo, vamos embora, aí eu não paro de jogar. Então eu acho que a capoeira é importante por causa disso. Aí depois o tempo foi, eu acabei voltando, teve as competições, sempre gostei de treinar. 88 foi a época que eu viajei para a Europa, 88, 89, 90. Por incrível que pareça aqui, tá eu e o mestre Peixinho lado a lado, e o mestre Peixinho, quando eu cheguei em Londres, ele estava indo embora, porque já tinha feito o tempo dele lá, né, mestre Peixinho? Mais uns meses ele ficou, e eu acabei ficando lá para a gente manter a museus. Então, acho que isso foi bonito. Como aqui em Santa Maria, fui embora, ele acabou desenvolvendo o trabalho lá. E aí, fiquei em Londres. Diga. Não, eu ia dizer para. Não, eu só ia falar, Messi, para nós poder dar mais uma volta nas falas. Tá, a gente começa a falar esperto. Bem assim. Mas é normal, é proveitoso para todos nós, mas eu vou fazer esse papel meio de advogado do diabo aqui para a gente. Mas pode deixar, depois eu continuo, é que eu falo muito mesmo, eu sou leonino, não adianta. E aí eu vou pedir que a gente seja mais, se eu posso pedir isso para vocês, que a gente seja um pouquinho mais breve para tratar mais assuntos. Senão a gente trata só um assunto e não tem mais voltas. Só fazendo uma referência de outros mestres que entraram. Mestre Pop está aí, mestre Mildinho e o mestre Catitu acabou de entrar agora também, que está nos acompanhando aí também. Tá bem? Pessoal, então assim, falamos um pouco do nosso passado. E aí eu vou em cima de uma sugestão do mestre Carson. Vamos falar do presente agora, tá? E no presente eu gostaria que vocês também tocassem no aniversário da Muzenza. O que representa para cada um de vocês? Antes, contra Mestre Fly, tem uma foto aí para nós botar aí. Eu queria que você desse uma olhadinha numa coisa que nós vamos colocar aqui. Olha aí, ó. Caraca. Consegue abrir mais... Essa é uma contribuição do nosso amigo Cabeleira, daqui da região, que ele tem que é os Furacões da Capoeira, né? É isso? O cartaz dos Furacões da Capoeira? Sim. Isso foi em 1990, eu acho. Tá aí o cartaz.
Tu tá com uma outra foto também aí, o Contramestre Fly? 1990 foi esse evento. Tá. Agora, então, vamos passar a palavra para o Mestre Carson. O Mestre Carson pode falar um pouquinho para nós poder... a outra foto aqui, vamos ver só abrindo. E aqui está a foto que o Mestre Peixinho falou da formatura de mestre. Né, o Mestre Peixinho deve estar... Quem é o senhor aí, Mestre Peixinho? Peixinho do meio. Peixinho do meio? Ah, tá, é o maior ali. Então tá. Tá bom, obrigado, Contramestre Fly. Valeu. Então vamos passar a palavra. Estou no meio. Agora a gente já viu. Tá A gente já viu a gente viu que é o maior ali, mestre. A gente já viu o maior. Mestre Carson, para o senhor, primeira coisa é falar um pouco o que representa o aniversário da Muzenza esse ano. Diga um pouquinho para nós. E se já quiser tocar rapidamente, Mestre Carson, para nós podermos dar mais uma volta, que é a questão do desenvolvimento pessoal e a capoeira. Por favor, mestre. Então, deixa eu fazer um registro aqui. O mestre Catitu estava falando lá para a gente ir num restaurante conhecido lá de Curitiba para comer uma costela. Ele depois a gente combina, mestre Catitu. Quero registrar... Abraço, mestre Catitu. Quero registrar a presença de outro grande amigo aí que teve presente no Mundial. Catitu, vamos embora. Que é o mestre César, dono de um grande acervo de capoeira, mestre César Augusto dos Santos. Então, o mestre Luiz Renato também de Brasília está com nós aqui também. Tá aí, grande abraço. Então, cara, eu acho assim, o aniversário da escola que te formou na vida é sempre significativo, né? Então, como um aniversário de família, é o aniversário do teu grupo, da tua família. Então, ele é importantíssimo, tem que ser comemorado. Esse ano foi atípico. Acho que, na verdade, essa situação que o mundo inteiro está vivendo, ela nunca foi vivida por ninguém. Pelo menos, eu sei que houve a gripe espanhola, mas ninguém que está presente no mundo hoje era nascido. Então, essa situação é completamente inédita. E esse aniversário foi inédito também, não teve roda nem nada. Mas a gente vai comemorar nos próximos anos, e só o fato de nós estarmos dentro do grupo e fazendo o que a gente faz já é uma comemoração também. Ser da Muzenza, a Muzenza, para mim, eu acho que cada capoeirista que seguiu na sua escola é uma escola de vida. Hoje, tu pediu para eu falar, a gente tinha conversado, para falar sobre desenvolvimento pessoal. Na verdade, o desenvolvimento pessoal é o ser humano se conhecer nas suas fraquezas e potencialidades. A capoeira é uma escola de vida. É impossível qualquer pessoa passar pelo tempo que a gente passou na capoeira, com todas as dores, com todos os prazeres. Tem que ter, mas tem bastante dor também. Tem que ter muita persistência, tem que ter muita vontade, tem que amar muito e tem que fazer disso uma missão de vida. O porquê que cada um faz capoeira, cada um de nós três pode ter uma resposta, mas é importante ter claro isso. Aí eu passei uma vida inteira dando aula de capoeira, dei aula 30 anos em escola. Nos últimos 18 anos eu trabalhei numa escola municipal de Porto Alegre, e aí eu trouxe o tempo para a prefeitura e sou um felizardo porque eu consegui me aposentar em 2018. E, de repente, eu pensei assim, vou ficar aposentado, vou ficar só dando aula de capoeira. Eu sempre tive uma identidade muito grande com a figura do professor. O professor Cárcio, mestre Cárcio, os alunos, as crianças e tal. E eu queria achar alguma coisa. Já em 2017 comecei a pesquisar e pesquisei o mundo do desenvolvimento pessoal e me identifiquei com isso. Mais especificamente com o trabalho de coach. Onde o coach... a exemplo do professor que não mostra a solução, mas faz as perguntas para a pessoa descobrir, e assim tem mais significado a resposta, porque foi o cara próprio que descobriu, o coach faz isso.
E eu descobri, nessa forma, uma ferramenta para continuar ajudando pessoas. Eu sempre quis ir além. Por exemplo, para mim, a educação física sempre foi uma forma de ajudar as pessoas a entenderem seu próprio corpo. A capoeira era uma dessas formas. Mas na capoeira eu também descobri uma forma de encaminhar as pessoas na vida. Hoje eu tenho mais ferramentas para ajudar as pessoas do que eu tinha no passado, e a vontade continua. Então eu estou trazendo isso para o mundo da capoeira. Vai ter uma live sexta-feira, se me permite, um comercial, onde eu vou falar do desenvolvimento pessoal e a capoeira. Não é o foco dessa aqui, mas só para dizer assim, quem sou eu? Eu sou um mestre, eu sou um capoeirista que fez educação física, que fez mestrado, que deu aula na faculdade e que hoje é coach. Eu sou, por essência, um capoeirista. E que agora, com o trabalho de coaching, quer ajudar as pessoas da capoeira e todas as pessoas que eu tiver alcance. Essa é a ideia. Show de bola, mestre, show de bola. Mestre Grego, o senhor está na próxima, mas eu vou pular para o mestre Peixinho para a gente seguir aquela ordem anterior. Mestre Peixinho... Sem problema, mestre Hugo, eu sei que tu me ama. Eu ia perguntar, quando o mestre Carson falou da questão da gripe espanhola, que ninguém viu a gripe espanhola, eu ia perguntar para o senhor se o senhor também não viu a gripe espanhola. Eu fiquei na dúvida. Mas o mestre Peixinho... Sem comentários. Mestre Peixinho, eu gostaria também agora que o senhor falasse um pouquinho o que é para o senhor, qual é a importância do aniversário da Muzenza, e pudesse dar algum toque, assim, pincelar também a figura emblemática do mestre burguês. E só para também citar outro mestre que chegou com nós aí, o mestre Delmar, nosso aqui também, o mestre Delmar. O mestre Delmar está aí com nós também, um grande abraço a ele. Então, se o senhor pudesse falar um pouco do aniversário e dessa figura emblemática e referência para tantos do mestre burguês. Por favor, mestre Peixinho. Tá certo. Olha, então, como é que está meu áudio aí? Muito bom. Ouvindo bem? Eu tive problema no áudio, tive que sair 2 vezes aí, eu acho que agora ficou bom. Estava com um delay enorme ali. Também, se me permitem, eu vi aqui o mestre Paulinho Mato Grosso mandando uma mensagem aqui. Forte abraço, meu mestre, mestre Catitu. Isso aí, na primeira oportunidade, estamos lá no Gato Preto, mestre, comendo aquela costela. Valeu. Mestre Pop também, forte abraço. Mestre Polaco, mestre Delmar. Foram esses que eu consegui olhar por aqui. Tá certo. Então, esse aniversário, ou enfim, aniversário do Grupo Muzenza sempre é muito grande para nós. Chegando aí aos 50 anos de idade, 50 anos de fundação do Grupo Muzenza. Então, a gente vem contando aí quase que lá do início, não é? Então, o ano passado eu tive a oportunidade de cortar um bolo junto com o mestre burguês, dia 5 de maio, lá em Portugal, no Algarve, uma grande festa. Distribuímos bolo para todo mundo que passava, para turista, foi uma festa enorme na rua. Infelizmente, esse ano, em função da pandemia, aí, não podemos nem fazer uma roda de capoeira, quanto mais comemorar com festa, com bolo. Não é? A importância disso para nós, que somos capoeira, somos muzenza de coração, muzenza de nascimento, é comemorar mais um ano de vida como nós mesmos, né? A gente tem que estar feliz, né, por ter passado por tudo que a gente passou enfim, estar aqui com 48 anos de vida já, e cada vez crescendo mais, cada vez desenvolvendo mais, com um nível altíssimo de capoeira, como aconteceu nesse último Mundial, reunindo pessoas de todo mundo, de todo lugar do mundo, todo dia 5 de maio, cada um faz sua roda, faz seu bolo, e faz um videozinho e manda para o mestre, e coloca nas redes sociais. Então, é complicado a gente falar sobre isso, não é? Para mim, é minha família, minha vida, só tive Muzenza na minha vida. Não é? Eu não sei o que é outro grupo, não sei o que é ser outro grupo, não imagino. Não é? Então, é de suma importância. E o mestre burguês foi quem
praticamente criou isso tudo, não é? Lógico, com a ajuda de muitos de nós também, e não poderia também falar tudo isso sem falar no nome do mestre Paulinho Mato Grosso, né? Que foi quem nos iniciou, foi quem nos contaminou com essa coisa da capoeira, foi quem nos mostrou o Grupo Muzenza como se fosse o time de futebol do coração, como se fosse a própria família. O mestre Paulinho nos defendia. Se tu apanhasse na rua, ele ia procurar quem bateu em ti. É verdade. O mestre Paulinho era desse tipo. O que aconteceu? Tal roda? Não, só um pouquinho. Vamos lá ver o que houve. Ele ia lá, tirava as caras. A gente tem várias lembranças disso. Uma roda, inclusive, eu acho que vocês estavam na frente do Bar do Paraíba, onde ele morava, na frente da casa dele. Os caras pararam, disseram que era a polícia, enfim. Deu um maior tumulto, como era na época as coisas. E o mestre burguês, para mim, não é o meu avô de capoeira, é o meu pai, é o meu segundo pai, junto com o mestre Paulinho, não é? Batemos muito de frente, nos abraçamos muito, choramos junto, sorrimos junto, passamos eu tive uma experiência que eu nunca falei, olha, vou falar agora, hein? Quem está aí vai escutar, e eu tenho prova, tenho testemunha disso. Levei o mestre burguês para Londres, primeira vez que ele sai do Brasil, busquei ele no aeroporto, e aí ele tinha tudo e resolveu ficar, ele tinha casa, tudo lá para ficar e tal, resolveu ficar comigo, na minha casa. Eu morava num hostel, no YMCA, que ficava no centro de Londres. Aí ele ficou comigo o tempo todo, acho que uns 45 dias. No primeiro, eu fazia também música, eu fazia percussão de música popular brasileira com Paul Rumble, que continua lá fazendo isso, um excelente artista, um artista de rua, que toca só MPB e bossa nova em Londres. E eu trabalhei com ele um tempo, e no dia que o mestre burguês chegou, nós tínhamos uma apresentação para fazer um festival. E aí o mestre burguês ficou junto com a minha esposa na mesa, e aí eu falei, olha, serve uma Guinness para ele, não conhece, né? Uma cerveja Guinness, uma cerveja irlandesa maravilhosa e tal, uma cerveja preta, saudável. E fui para o palco tocar. E depois eu soube que ele tomou 4 pints de Guinness. Ele subiu no palco, nós cantando, ele subiu no palco sem ser convidado, pegou o microfone e começou a cantar. I don't want to stay here. I want to go back. Todo mundo curtiu, todo mundo vibrou, as pessoas gritavam, mestre burguês, se tu tá aí, por favor, se manifeste. Se tu está me ouvindo, fale alguma coisa. Então, isso foi maravilhoso. Já chegou descontraído, ficamos 45 dias lá fazendo capoeira, dando workshops, fazendo o trabalho, vamos dizer assim, iniciando o trabalho que hoje está enorme na Europa aí. Então, o mestre burguês é um paizão, a gente procura sempre comunicar com ele, a gente escuta muito ele, com certeza, ele sabe brincar na hora certa e sabe ser o paizão sério, sabe os calos da gente, tu deve fazer isso, tu vacilou ali, enfim. É um mestre, é o que a gente realmente precisa de um mestre. É um cara maravilhoso que tem uma superação enorme também com doenças, 2 próteses de quadril, eu tenho uma, né? Estou seguindo o meu mestre aí. 2 próteses de quadril, enfim, passou por sufoco para poder estar onde está hoje, né? Não foi num estalar de dedos que o mestre burguês virou um mestre burguês aí, mestre do Grupo Muzenza, que está em tantos países, viaja à Europa durante 4, 5 meses por ano. Foi, como ele diz, comia banana verde com pão quando chegou em Curitiba, até conseguir chegar aonde chegou. Então, por isso que a gente dá esse valor a cada aniversário do Grupo Muzenza, é por isso que a gente dá esse valor ao mestre burguês, que está aí com a gente, e a gente com ele, para sempre, com certeza, e que Deus lhe dê
bênçãos, lhe dê saúde para que ele continue à frente do grupo por muitos e muitos anos. Valeu. Gostaria também de mandar um grande abraço que eu vi aqui, o meu amigão, o Mestre GG. Mestre GG, um forte abraço para o senhor aí, hein? Agora, vamos passar para o grande amigo Mestre Grego. Mestre Grego, eu também gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o aniversário da Muzenza. E uma outra coisa que a gente já comentou, como é que é ser inspiração para tantos outros? O senhor é um atleta que se prepara, que gosta do suor, gosta de se preparar para alguma coisa, ter um objetivo, e eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, sobre o aniversário da Muzenza e como é ser inspiração para tantas pessoas. Em primeiro, eu vou dizer o seguinte: depois que o Mestre Peixinho foi embora de Londres, eu recebi várias vezes o Mestre Burguês, mas eu não vou falar nada, viu? Eu deixo quieto lá. E se tiver que lembrar, é só sentado sozinho com ele numa sala aí pra gente bater papo. Aqui eu não digo nada, deixo o Mestre Peixinho ficar à vontade aí. Bom, Muzenza, primeiramente, aí eu quero mandar nosso pai, né, Mestre Paulinho, Mato Grosso, né? Ultrapassou aquela coisa de mestre, né? É pai mesmo, ele nos criou, nos protegeu, nos deu conselho na época. É aquele período que não é tão longo, mas parece que é uma eternidade, sabe? E o Mestre Burguês continuou assim, sempre nos cuidando, nos exigindo, nos criticando. A pior coisa que era tu ia chegar no treino, tu dava 500 melô para um lado, todo feliz, ia para a hora, ia dar um melô, olhava pro cara, o cara, pô, tá uma droga essa melô, quer dizer, era a maneira de incentivar aquele estilo. Podia treinar até descer, estava sempre ruim. O Muzenza é que, como igualmente o Mestre Peixinho, Muzenza para nós hoje é uma família, né? Eu sou Muzenza, sou fiel ao Mestre Burguês, sou fiel ao Mestre Paulinho Mato Grosso, sou fiel aos meus irmãos. Eu acho lindo, eu já falei antes, a gente poder, né, o tempo passar e tu crescer, tu nascer, criar e crescer dentro do mesmo grupo, né? E isso daí para nós foi um baita ensinamento. Então é toda uma emoção mesmo, a gente saber que a gente faz parte desse grupo, que ajudou o Mestre Burguês, cada um deu a sua pequena contribuição, e ele, um homem de valor, e visualizou isso sempre. Eu me lembro dele sempre falando, até antes do Mestre Peixinho ir para a Inglaterra, ele sempre teve essa visão, sabe? E ele alcançou, eu acho isso bonito. O Mestre Paulinho Mato Grosso, ele mora no coração. O Mestre Catitu, assim, tiver em Curitiba, a gente vai lá comer aquela costela lá, que ela é muito boa, bem preparada mesmo. E um abraço a todos os mestres, Luiz Renato, Mestre Pop, etc. Bom, então a Muzenza para mim é isso, não tem muito o que falar, é difícil, aqui é muita emoção, sabe? Eu sinto muita honra, eu fico feliz assim, ó, pô, nós começamos e estamos hoje aqui, né? É difícil tu achar existe, mas essa fidelidade, essa coisa assim, né, de anos, de família, de realmente se interagir, ficar no mesmo grupo, é só felicidade que venham mais anos. E talvez, se eu pudesse voltar um tempo atrás, talvez eu tivesse escutado um pouquinho a mais o Mestre Burguês. Eu não tenho vergonha de dizer isso, entendeu? Mas às vezes a gente é guri, né, quer ir para o mundo e aí já viu. Referente à inspiração, eu até sei que umas pessoas falam, pô, mestre, legal, mas eu acho que fico até meio surpreso, assim, dizer, mas a capoeira faz isso, entendeu? Para eu poder ainda entrar numa hora de capoeira, eu tenho que poder fazer aquilo que eu gosto, jogar com a minha energia. Tem uns que me acham meio atucanado e tal, mas eu jogo com a minha energia dentro da capoeira, entendeu? Eu gosto do ritmo, parece que o São Bento Grande Regional entra dentro de mim e não adianta, não quer sair, sabe? Um jogo de Angola é coisa que a gente aprendeu. Eu comecei capoeira como luta, não adianta, entendeu? E hoje, claro, mas é toda uma ética com respeito, nunca tive uma maldade em roda de capoeira. Agora, como inspiração, eu acho legal, eu fico bacana em saber mais ainda isso, porque se essa nova geração soubesse como é bom tu desenvolver isso na vida, sabe? Uma rotina saudável, fazer algo que gosta, tu criar toda
essa expectativa que tu tem, ela atingiu o objetivo. Eu adoro treinar, eu treino, eu adoro, sempre gostei de ultrapassar meus limites. Espero que eu continue aí treinando e continue sendo uma inspiração, porque eu já aviso, viu? Até os 80 anos aí vão ter que me aguentar, viu? Mas eu vou estar correndo, mas já corri 4 maratonas, então com 80 anos eu vou estar jogando regional de bimba mesmo, sabe? São Bento Grande e regional não adianta. É isso mais ou menos, mas. Show de bola, show de bola. O outro que fez uma entrevista com nós também aqui, a gente tem que citar o professor Bananal, está aí assistindo com nós também, é um excelente capoeirista, participou, né, um cantador e tudo, então uma referência aí ao professor Bananal. Nós falamos do passado, seguindo uma leitura que o próprio mestre Carson me sugeriu. Nós falamos um pouco do presente, que é esse aniversário, o que se está fazendo. E o que nós vamos projetar para o nosso futuro? Então, essa é a pergunta. Mestre Carson, qual é a sua projeção para o futuro? Quais seus projetos? Como é que o senhor pensa a sua capoeira para o futuro? E a sua vida? Então, a capoeira é uma questão de, como meus irmãos falaram, é estilo de vida, né? Eu também treino. Agora mesmo, na pandemia, eu estou pedalando, estou fazendo os treinos. Outro dia dei a minha primeira aula virtual para o pessoal lá da Espanha, para os alunos do Contramestre Magrela, ele me pediu, fiquei bem empolgado, tive que planejar a aula. É outra perspectiva da aula para o computador, onde os alunos estão dentro do computador, né, usando essa força de expressão. Então, assim, eu também gosto de chegar na roda, jogar, gosto de desenvolver um bom jogo, então para isso tem que treinar. Para ter longevidade na capoeira, tem que cultivar um estilo de vida saudável. Se eu cheguei até aqui, dá para ir mais longe. Então, acho que eu vou ser parceiro do Grego, né? E o Peixinho também está voltando aí. Acho que a gente vai incomodar por um bom tempo. Perspectiva na capoeira, como eu falei, eu quero ajudar. Lógico que esse trabalho de coaching também é uma fonte de renda, né? Eu quero poder monetizar esse conhecimento. Mas antes da monetização, vem a contribuição. Eu quero poder contribuir para o universo da capoeira com o desenvolvimento pessoal, mas também com o trabalho de capoeira. Eu continuo dando aula, eu nunca parei de dar aula de capoeira. E está nos meus planos voltar a trabalhar com crianças que eu sinto muita falta. Pegar uma escolinha pública, com crianças carentes, assim, e começar a voltar a desenvolver um trabalho desse tipo, porque o mestre precisa ter alunos, a gente precisa ter gente para orientar, não só aluno mais velho, mas o contato com as crianças é algo fantástico. E como eu disse, eu sinto falta disso e quero retomar. Então, eu vejo a capoeira, finalizando assim, o mundo não vai ser o mesmo, já não é mais o mesmo. O capoeirista vai se adaptar, quem não estiver no digital, dê um jeito de entrar, porque isso vai fazer parte. Mas as aulas presenciais e físicas não vão acabar. Então, eu acho que a gente está voltando fortalecido, com outra visão, muitos valores estão mudando, não tem como não perceber isso, a visão de mundo, só dinheiro, só... A gente está percebendo agora que não precisa de muito para viver. E, na verdade, tem gente quase passando fome porque não está recebendo aquele mínimo. Mas muita gente que gastava muito está tendo... Bom, eu não preciso de tudo isso. Então, o que a gente está sentindo mais falta agora? Do contato. O capoeirista está sentindo falta da roda, está sentindo falta do contato com os alunos. Então, eu penso que isso vai ser mais valorizado e tem que ser mais valorizado, que na verdade, eu defino isso como fator humano, que é a razão de ser da capoeira é trabalhar com as pessoas. A capoeira é feita de pessoas e em função das pessoas. A gente respeita as tradições, está acontecendo uma evolução, tem muita discussão sobre isso, mas o objetivo maior é trazer bem-estar às pessoas. Se a gente tiver consciência disso, o mundo vai se tornar melhor em todas as áreas. Show de bola, show de bola. Só palmas para o mestre. Mestre, só para fazer uma referência aqui, o mestre GG contou uma história aqui que eu acho que é importante para vocês,
quem não está podendo visualizar, vou compartilhar. Ele começa assim: Supermestre Paulinho Mato Grosso, da Muzenza, o homem que fez mestre índio no mercado modelo, fazer vários elogios, me falando que foi o capoeirista mais valente que ele já jogou. Isso vindo do mestre GG tem um outro peso na história, né? A gente sabe que o mestre GG tem um peso na história, de uma maneira geral, muito grande. E eu, só tentando colaborar com o mestre Carson, todos nós tivemos que nos reinventar nesse momento. A nossa forma, minha contra a Mestre Fly, de nos reinventar, foi criar esse espaço aqui, que foi uma forma de nós podermos bater papo com as pessoas que a gente conhece, com os amigos, com as pessoas que a gente não conhece, e continuar aprendendo sobre capoeira, de uma outra forma, né? Então, só queria registrar que nós estamos também, né, pensando na reinvenção e traçando planos para o futuro, que nós já temos também, eu contra a Mestre Fly. Bom, agora, indo para o Mestre Peixinho. Mestre Peixinho, eu gostaria que o senhor, adorei a sua história, e vou nessa linha de novo. Eu gostaria que o senhor contasse mais umas 2 ou 3 histórias da Muzenza, né? Não precisa ser do mestre burguês, seria bom que fosse, não precisa ser do mestre burguês, mas conte algumas histórias de algumas coisas que o senhor viveu nesse tempo de Muzenza. Olha, são tantas as histórias aí. Então, vou voltar na história com o mestre Grego, já que ele está aí, né? Ele já pode, enfim, mentir junto. Mentira ou se é verdade, pode me ajudar a mentir junto, né, Grego? Como eu falei, né? A gente chegou aqui como menino ainda, o mestre burguês ligou, eu acho que foi até um teste, que ele gostava muito de fazer teste com os alunos que iam se criando, que iam ficando bom, que iam jogando bem. Vamos fazer um teste com esses caras agora. Aí nos chamou, a gente foi para Curitiba, chegamos de avião lá em Curitiba, encontramos com ele e o mestre Neninho, era nós 4, chegamos na academia, treinamos um pouco e ele disse que a gente ia viajar. Aí viajamos de ônibus para São Paulo, e de São Paulo a gente foi para o Rio. Engraçado que em São Paulo eu me lembro que a gente estava na rodoviária, o mestre Neninho parava olhando para cima e apontava a mão assim, lembra, Grego? E apontava a mão como se tivesse alguma coisa lá em cima e começava a falar sozinho, todo mundo ficava parando, ficava um bolo de gente em volta dele olhando para cima. De repente, ele saía, ele ficava do lado de fora, de braço cruzado, olhando as pessoas, olhando para cima e apontando. Os caras dos capoeiristas, cada um é mais maluco que o outro. E dali nós fomos para São Paulo, a gente foi para o Rio de Janeiro, jogamos lá em algumas rodas, ficamos na casa da mãe do mestre burguês, eu lembro muito bem, nos tratou maravilhosamente bem, como sempre tratava todo mundo. E jogamos capoeira, fomos na Penha, como o Grego já falou, e depois fomos no sul de Minas, tinha um evento grande lá. 24 horas de capoeira lá em Juiz de Fora, se eu não me engano. Eles estavam formando lá vários mestres, vários contramestres, enfim, era uma galera, muita gente, né? E vários convidados. E aí, como a gente estava sendo experimentado, e na época era isso, né? A capoeira era essa. A capoeira era combate, a capoeira era luta. Então, as pessoas se experimentavam, né? E a gente experimentou eles e ficou aquela troca ali, troca-troca, nós 4, né? Tudo muito novo isso aí, né? Isso foi há mais de 30 anos atrás, eu acho, né, Grego? Com certeza, isso. 35 anos atrás. A gente jovem, mestre burguês jovem, mestre Neninho jovem, e trocamos durante muito tempo. Nós jogamos com mais de 50 capoeiristas, nós 4, trocando. Eu lembro que o Grego jogou um em cima do atabaque e olha, depois voltamos na aviação Cometa, que não existe mais. O Grego com a canela, que era inchada. A canela muito inchada, eu também todo quebrado, levei um galopante no pé do ouvido, que ficou ocupado por alguns dias. Mas voltamos felizes no ônibus, conversando, as proezas, o que eu fiz, o que eu levei, onde eu bati, pô.
me salvou daquela, pô, te salvei da outra, e era isso. Saímos, voltamos abraçados e jogando capoeira de novo e tentando curar ali as lesões causadas no evento. E como esse, tantos outros eventos a gente participou e também de competições, não é? Isso foi apenas um. Outra, aquela curiosidade do Mestre Burguês também foi outra. E tem várias outras, porque cada vez que a gente fazia um encontro em Curitiba, a gente ia festejar, e cada evento tem... Eu lembro importante também dizer... Já o Mestre Peixinho. Ah, tá. Eu lembro também que existia uma época, eu era menino, tinha acho que 16, 17 anos, não sei se tinha isso ainda, e na época o capoeirista andava armado, sempre, todos os capoeiristas. E eu era o caçula ali, né? Eu não ia entrar no rolo do pessoal, então eu recebia sempre umas pochetes, botava na cintura, e a hora que a coisa rolar, tu me devolve minha pochete. Eu, tá bom, mestre, não tem problema. Ou, às vezes nem conhecia a pessoa que me dava a pochete, eu tinha que segurar. E assim, tantas outras histórias. Devo falar aqui também do Mestre Nino, que é um grande capoeirista, responsável por muitas coisas, principalmente minhas decisões de competição. Era o cara que me treinava na época, e foi o cara que me levou para Curitiba a primeira vez, entendeu? Não podia deixar de falar o nome dele, é uma pessoa muito importante para mim dentro da capoeira, independente de qualquer outra coisa. Valeu, Grego, tu queria falar aí? Até esqueci, depois eu falo com ele. Vai lá, mestre. Eu lembrei de uma história, Peixinho, uma pequena correção. Tu pegou mestre em 93, junto comigo, quando eu peguei contramestre. E aí, foi numa roda... No... 92. Não, 93, cara, porque essa data ficou marcada. Mas não importa a data, o que importa é o que eu vou falar agora. Éramos eu, tu, Sanhaço e tinha mais outro. Vocês três eram mestres e eu estava pegando contramestre. E a gente jogou, porque eu nunca mais... Não, museu pegou mestre há pouco tempo. Museu não falei museu. Éramos 4 pessoas. Éramos tá certo, vai lá. Você que falou do museu. Não, museu é mais novo. Era eu, Sanhaço, tu, e tinha mais outro que eu não me lembro. Mestre Fuad estava junto. O Fuad, tá. Isso. Pô, como é que eu fui esquecer o Fuad? Então, cara... O Mestre Hulk deu uma tesoura no Mestre Fuad. Não, mas eu me lembro de várias coisas dessa roda. Primeiro que numa troca de graduação eu nunca vi ninguém jogar quase 1h30, como nós 4 ficamos jogando contra todos, né? Exatamente, foi esse dia. 1h30. Inclusive a banca examinadora foi ali na hora, com os mestres convidados. Eu lembro que tinha alguns mestres da Capoeira Angola, alguns que vieram da Bahia, que foram para o evento, enfim... e da capoeira regional, a gente tinha que tocar, cantar e responder ali na hora, coisa que eu nunca vi na minha vida. Contramestre também foi assim, lembra, Grego? Sim, a gente foi a banca na academia e depois aquela atrocidade de 500 mil capoeiristas querendo tirar o couro de 6. Exato. Sempre foi assim. Então, são histórias, assim, tem muita coisa, né? Eu fui mais light no meu relato, mas tem esses relatos, assim, nós somos meio sobreviventes, assim, também, tá? De tudo isso. Com certeza. Minhas caras, só me lembrei daquela tribo de gauleses que era cercado pelos o Asterix e Obelix. E aí tinha uma bem pequenininha de gauleses, e na volta tinha um monte de lá dos romanos, né? E os romanos tentando... É que assim, o mestre burguês até hoje fala isso, ele gosta da capoeira luta. Então chega uma hora que qualquer graduação mais alta assim tem o teste. Tem aquele jogo mais pegado. E as grandes escolas de capoeira, não falo grande escola no tamanho, eu falo grandes escolas, as escolas de qualidade de capoeira têm isso e não podem perder isso, né? Uma coisa é jogar capoeira com civilidade, como a gente está jogando, mas tem
tipo assim, eu não sou um cara pancadeiro, mas eu passei por várias situações que forjaram a pessoa que eu sou, o capoeirista que eu sou, né? Isso tem que continuar existindo, esse teste aí. O cara tem que saber os limites dele, tem que poder ir mais além. Tá? Tem uma história aí que eu vou pedir para o Grego contar aí, que foi quando o mestre Nini nos levou para jogar capoeira no morro, lá na casa dele. Lá. Nossa, aquele morro de Niterói que subia. Onde é que é a tua casa, Nini? Logo ali. Só que o morro não terminava de subir, meu. Então, eu vou passar a palavra para o mestre Grego agora. Agora é o senhor a falar, mestre Grego. E aí eu vou dizer assim, ó. A minha pergunta é assim, ó. Já começou a se preparar para o próximo campeonato da Muzenza? E aí eu teria uma sugestão. O mestre Peixinho disse que se lapidou no balé. Eu gostaria que o senhor também pudesse ter essa experiência, né, passando pelo balé para poder... Calma. Deixa... Quando eu dei aula Calma! Porra. Quando eu dei aula em Santa Maria de Capoeira, o que acontece? Teve lá naquela academia, tinha uma apresentação de dança, de balé clássico, e um bailarino lá ficou mal e não pôde fazer o padedê, que é aquele que é o bailarino segura a bailarina. Sobrou para quem, né? Eu fiquei uma semana lá, né? Não me aprofundei com o Peixinho, né? Mas fiquei uma semana lá, aprendendo, fazendo os passos, e fui para a apresentação de Santa Maria no teatro, como um bailarino, fazendo padedê lá, segurando a bailarina. Então, se tu ia me pegar nessa, não vai mais. Não, eu fiquei também um pouco assustado, mestre, quando o mestre Peixinho fala que o senhor vem pisado de lá. Eu nunca imaginei isso, né, na sua pessoa, nessa sua... Como assim? Machucado? É que o senhor esbanja tranquilidade e paz. Eu tenho um problema, mestre Dunga. Mas eu tenho um problema. Toda hora de capoeira que eu vou, não sei que santo que pega, que eu tô viro meio um saco de pancada, mano, que se move, sabe? Aí machuca, aí não adianta. E aí vem aquela coisa, como eu gosto eu adoro levar uma rasteira, né? A mais linda que eu acho na hora de capoeira é levar uma rasteira. Eu caio sorrindo e levanto sorrindo. Então, são coisas que a gente só entende ali dentro da roda, mas eu nunca tive maldade, entendeu? Eu sou aquele jogador de capoeira que gosta do jogo, objetivo, efetivo, mas eu sou limpo, entendeu? Eu não... Obviamente, se precisar a gente age, mas 98% eu sou sempre assim. Posso contar uma história breve? Pode. E eu gostaria depois que o senhor... Eu sei que tem algumas músicas, eu não sei do mestre Carson e não sei do mestre Peixinho, porque eu nunca perguntei isso a eles. Mas o senhor, eu sei que também tem algumas músicas nos CDs da Muzenza. Então, se o senhor pudesse... Uma. No primeiro CD. Se o senhor pudesse dar uma palhinha da música também, eu gostaria. Mas pode contar sua história à vontade. Essa história eu gosto de contar, porque ela é bem rapidinho. Ela dá um exemplo do que a capoeira faz. A energia, quando tu é uma pessoa com energia boa, tu é um capoeirista, tu sabe receber, né? Sabe chegar, sair, a capoeira ela te devolve em dobro e ela não te abandona. Com aquela fé que a gente tem no Criador, cada um acredita, né, naquilo que é o Criador para si. Eu fui viajar para a Europa em 88, aí fui com dinheiro, parei em Madrid, fiquei 30 dias em Madrid, não consegui emprego, gastei todo o dinheiro. Tinha um paulista que dividia lá uma pensão comigo, a gente fez a apresentação na praça, tocando berimbau, ele meio que jogava capoeira e tal. E aí eu falei, bom, tem que sair de Madrid, eu vou para Amsterdã. Ponto. Em Porto Alegre, quando eu dava aula de capoeira com a minha mudança, o pessoal lá, que eu me dava muito bem com o pessoal do cativeiro, né, do mestre Miguel, a gente ia para as rodas aqui e tudo, o Fernando, que era aluno do mestre Miguel do cativeiro, levou um capoeirista lá na academia onde eu dava, que era o Gil do Pedreiro. O Gil do Pedreiro era um baiano, Salvador, mas o cara era muito forte, meu. O cara era uma porta de forte. Mas a gente chegou lá, ele apresentou, eu tratei ele hiper bem. Ele deu aula para meus alunos, a gente fez a roda, tocou, cantou, batemos papo, conversou, foi embora, dei adeus e nunca mais vi ele. Aí volta-se, eu chegando em Amsterdã de trem com $20 no bolso, sem falar inglês. Cheguei lá sem conhecer ninguém,
e comprei um saquinho de amendoim e uma latinha de Coca-Cola. Pimba, acabou os $20. Eu falei, agora deu, né? O que vai acontecer? Era meio da tarde, 15, 13, meia, 4 da tarde, em Leidseplein, na praça de Amsterdã, em Leidseplein. Aí então vejo um cara com berimbau. Aí tá lá o cara de berimbau. Eu chego lá, o cara era estrangeiro, tocando berimbau, eu naquela mímica, tá, capoeira, pá. E ele, não, vem, come. Aí eu, vamos lá, né? Sei lá onde o cara vai me levar, né? Não tem dinheiro mesmo, assaltar, não vai, né? Aí eu vou, a gente caminha umas quadras, me leva numa casa branca, estilo victoriano, aquelas de Londres. Aí eu subo a escada, ele abre a porta, aí ele não vem comigo aqui, e foi me apresentar quem dá aula de capoeira. Quem dava aula de capoeira lá, quem era? Era o Gildo Pedreiro, que eu tinha recebido ele há 2, 3 anos atrás, na academia em Porto Alegre, e ele se vira para mim, e eu chamei ele, meu anjo negro. Pá, eu dei um abraço nesse cara tão forte, não acredita. Imagina, sem falar inglês, num país sem dinheiro, sem conhecer ninguém, o cara que eu conheci em Porto Alegre na minha frente. Aí mudou, aí o mundo se abriu. E ele é um cara que eu rezo muito por ele. Ele me salvou muito aquela vez. Quanto mais, desculpa a memória, o que era mais que pediu para falar? Não, da música, mestre. A música foi gravada, essa é minha, na Noites Frias, né? Eu escrevi, a letra é minha e eu cantei no primeiro CD no Museu do Sempre Peixinho. A gente viajou lá 18 horas de ônibus, ficamos lá 18 horas dentro do estúdio para voltar 18 horas de ônibus. E o Nino foi junto, tava o Peixe, era o índio que era da Muzenza, te lembra, né? E foi muito legal. E a música a música é assim. Nas noites frias da úmida senzala, onde o negro aprisionado, o carente de amor era escravo, nascido, criado e crescido, morador do quilombo, tradutor encurralado, mas certa vez foi de um grito contundente, foi de um querer de gente que o negro foi libertado. É esse negro lutador de capoeira, jogador de uma arte que o serviu como defesa. Capoeira, capoeira, liberdade é capoeira. Todo capoeirista dizem que é poeta, né? É artista, a gente é poeta, artista, lutador, jogador. A gente lida com a cultura, né? Nós somos um bombril, né? 1001 utilidades. A capoeira te dá 1001 caminhos ou mais até seguir. E aí é isso. A história principal é aquela ali. Fora as outras, o Peixinho já sabe. Nessa daí, só para terminar, nessa de Minas Gerais, eu levei a maior sacanagem ali. Porque depois daquela que eu levei, a gente começou a comprar jogo, eu queria jogar toda hora jogar. Chegou o Azulão, que andava sempre, eu acho que era o Mestre Azulão, andava sempre com o Mestre Nagô. 3 horas da manhã, ele diz assim: ô Grego, vai lá na cozinha que estão te chamando para comer, né? Olha, eu morrendo de fome. Eu dei uma corrida no corredor, muito grande, cheguei lá tudo apagado. Não tinha ninguém. Eu botei, Mestre, ele, não, calma, tá jogando demais. Pisa no freio aí, deixa os outros jogar também. É legal, pessoal, né? Show de bola. Pessoal, assim, o nosso programa tem 1h30, tá? Nós já estamos chegando nessa 1h30. O que eu pensei agora? Nós fazermos mais uma rodada de respostas, de manifestações de cada um de vocês, e eu não vou fazer pergunta. Cada um se manifesta à vontade, de acordo com o tema que quiser, né? Se despeça do público também. Eu vou falar depois e o Contramestre Fly hoje vai encerrar o nosso bate-papo. Então, eu vou passar a palavra, se os mestres aceitarem, tá? Porque a gente vai dar mais uns 15 minutos de fala, creio eu, 15, 20 minutos, e aí que é o tempo do nosso programa mesmo, tá bom? Pode ser assim, mestres? Pode ser? Claro, pode. Então, eu vou passar a palavra para o mestre Carson, para suas considerações finais, falar alguma coisa que não falou ainda, deixar a sua mensagem para os novos capoeiristas. Fica à vontade, mestre Carson. Eu queria registrar a presença, tem um Levi ali, é o mestre Levi Lau da Silva.
Poxa vida. Bom, de qualquer forma, um abraço a ele. Cara, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar dentro da proposta de hoje. O mestre Luiz Renato, eu não sei se está presente ainda aí. Ele uma vez, todo mundo sabe que ele é além de um grande capoeirista, é um cara que contribui muito culturalmente com a capoeira. Ele escreve muitos textos, é sociólogo, tá? E ele me mandou um texto sobre a capoeira, sobre a dificuldade do capoeirista definir a capoeira. E eu fiz uma música desse texto, inspirado nesse texto. Então, eu quero terminar a minha fala com essa música, que eu tenho cantado ela pouco nas rodas, o pessoal não conhece ainda, mas eu vou começar a cantar mais. Seria o ritmo de São Bento Grande. Vou cantar mais para São Bento Pequeno aqui. Eu não estou desprevenido sem instrumento. E é assim. O que é a capoeira? Cada vez que eu me pergunto o que é a capoeira, não tenho definição para essa arte brasileira. Alguns dizem que é cultura, uma luta ou uma dança, mas dançar não tem rasteira e na luta ninguém canta. Capoeira é capoeira, é um jogo, meu irmão. Se você quer entendê-la, tem que ser com o coração. Ela traz o limiar entre o jogo e a luta. Tem mandinga e tem axé, e ensinar a bater com o pé. É diálogo de corpos, ela é vadiação. É um jogo onde se aprende a usar bem a razão. Capoeira é capoeira, é um jogo, meu irmão. Se você quer entendê-la, tem que ser com o coração. Capoeira é capoeira, é um jogo, meu irmão. Se você quer entendê-la, tem que ser com o coração. Obrigado, boa noite a todos. E essa é a minha fala final. Obrigado, parabéns pela live, obrigado, meus irmãos aí. Estou aqui. Show de bola, mestre Carson, muito obrigado. Mestre Peixinho, a fala é sua, para suas considerações finais, falar alguma coisa que não falou ainda, fique à vontade, é com o senhor. Que a gente não falou aí, mas eu gostaria mais de fazer os agradecimentos, agradecer aos amigos Mestre Dunga, Contra Live, pelo convite, que é importante a gente falar um pouco da nossa história, um pouco também sobre a capoeira gaúcha, que está em cenário nacional e internacional, isso é importante para nós também. Agradecer a todos os amigos, mestres, enfim, que entraram, assistiram a nossa live, mestre Paulinho Mato Grosso, mestre GG, mestre Catitu, mestre Pop, entre outros aí que eu não lembro mais, enfim. Agradecer aos amigos, agradecer a família Freixenet que está aí, a minha partner de balé clássico, Bila Castro, que também deve estar aí assistindo a gente. Valeu. E aos irmãos aí, mestre Carson, mestre Grego, de 40, quem sabe, para 80 anos juntos aí. Vamos comemorar sempre. Obrigado por tudo aí, valeu, hein? Obrigado pela oportunidade. Show. Mestre Grego, suas considerações finais, fique à vontade para falar, né? Para lançar um desafio aí, fique à vontade. Isso é bullying, hein? Tá virando bullying isso daí, vai me prejudicar, pô. Bom, eu queria mandar uma mensagem, eu queria dizer assim para essa nova geração, para jovens que fazem capoeira ou não, que treinam, aqueles que treinam mais. A vida, ela, ao mesmo tempo que ela passa rápido, ela muitas vezes ela passa devagar, porque não adianta a gente apressar nada na vida, porque é o tempo que vai nos dar. Então, se tu treina hoje, é o tempo que vai te trazer os frutos, uma graduação que tu almeja, né? Um nível mais aprimorado, tanto na capoeira como na vida. Eu queria dizer que não adianta, na minha visão, até na minha experiência de vida, eu acho que não adianta a gente apressar nada. Os valores que a gente tem, eles são reconhecidos pelas nossas atitudes durante o tempo. Aí aquele tempo com as atitudes certas, né, e a dedicação correta, ele vai passar e tu vai ser merecedor, tu vai ser valorizado. E eu falo isso em cima de graduação. Não adianta a gente querer, principalmente essa geração, se preocupar tanto com a graduação.
A vida é uma, as coisas acontecem. Era o meu recado que eu queria dar e que treinar é muito bom. Treinar capoeira é melhor ainda, entendeu? E o principal de tudo, que saibam sempre ter entrar e sair de uma maneira ética dentro de uma roda de capoeira. E a parte disso, é um agradecimento geral ao meu pai, aí, ao nosso pai, mestre Paulinho Mato Grosso, né, às vezes eu sou aquele filho meio fantasma, às vezes estou ali falando mais, daqui a pouco trabalho, as coisas pegam, fico sem falar, mas ele está no meu coração. Um abraço ao mestre Luiz Renato, Catitu, mestre Pop, primeiro evento que eu fui do mestre Pop. E eu queria, e um cara de São Paulo que eu gosto muito, mas eu tenho muita admiração, é o mestre Maurão. Toda vez que eu falo de capoeira, o mestre Maurão, a gente teve uma convivência muito legal em Londres. É um cara que eu admiro muito aí, a trajetória dele e o jeito que ele, quando a gente se encontra, o respeito que a gente tem muito. E agradecer também ao meu mestre burguês, aos meus irmãos, mestre Fuad, que ainda, né, teve muita história, era o grego árabe das rodas, sempre do índio, do cativeiro, sempre buscando para voltar para casa, meio com história para contar, e a ti, mestre Dunga, que apesar da nossa apresentação, né, a base de galopante e querendo emburacar em cima das meia-lua, martelo e ponteira, mas depois a gente se deu bem, e ao contra-mestre Fly por esse programa. Vocês estão de parabéns, eu acho que é uma bela iniciativa, não só iniciativa, mas que vai desenvolver muito ainda, tenho certeza disso. E hoje é por aí, vamos continuar treinando do jeito que dá. Eu só fico pensando, imaginem as primeiras rodas de capoeira depois dessa pandemia. Verdade. Eu fico pensando, imagina, né, os capoeiristas fazendo a primeira roda. Os caras tudo com saudade um do outro. Depois de 2 meses e meio, 3 meses sem poder se tocar, se jogar, trocar um carinho. Espero que eu esteja em Curitiba, lá na roda, lá, ou em alguma roda boa. Boa noite, obrigado. Gente, então eu vou falar agora e o Contra-Mestre Fly encerra a nossa live de hoje. Primeiramente, agradecer aos mestres e, de novo, peço licença para chamá-los de amigos, porque a gente está nessa batalha aí, eu já conheço você, conheço os senhores há bastante tempo, o mestre Carson, eu me lembro da primeira vez que estive com ele, eu me lembro, pelo menos, lá em Florianópolis, nós jogando aquelas rodas lá. 1997. Isso. Né? Naquela época ainda gurizão, sem saber o que estava fazendo na roda. Mestre Grego, mestre Peixinho, com sempre pessoas muito educadas, muito receptivas, e eu sou a testemunha viva do que o mestre Grego fala, que é saber entrar, saber sair. Em momento nenhum eu fiquei magoado com o que aconteceu com o mestre Grego, muito antes, pelo contrário, para mim foi uma honra, né? Mas eu também gosto da coisa, eu gostava, acho que nem gosto mais. Não tenho mais. A gente vai se encontrar. Semana que vem eu vou para Pelotas, vamos fazer uma roda já de massa. Opa! Aí, puxa vida! Então, eu queria realmente agradecer, toparem essa nossa iniciativa aí. De uma forma ou de outra, a gente quis prestar além de uma homenagem a vocês três, que são referências para nós, uma homenagem também à Muzenza, por toda a referência que ela é para tantos capoeiristas. De minha parte era isso, muito obrigado. Contra-Mestre Fly, as suas palavras para nós encerrarmos a live. Bom, primeiramente avisar a todas as pessoas que estão sempre conosco que amanhã nós não faremos live, tá? Amanhã nós não teremos, amanhã é quinta-feira, nós temos compromisso, eu e o Mestre Dunga, então amanhã a gente não vai estar fazendo o programa. Voltamos daí na sexta-feira. Com 2, né? Com 2, isso, na parte da tarde e da noite. Eu quero pedir licença para os mestres, porque eu pedi licença para o meu amigo mestre Dunga. Geralmente é ele que encerra as lives, ou a gente sempre deixa para os mestres mais antigos encerrar a live, que é o de costume e de respeito. Mas hoje eu fiz questão de pedir para ele para mim encerrar, porque eu não podia deixar de prestar uma homenagem para vocês, mesmo que de longe, mesmo que só com palavras, porque vocês três fizeram parte do meu início da capoeira,
né, vamos dizer assim, todos nós que trabalhamos com crianças sabemos que até os 8 anos de idade ali você forma a criança, né? E eu passei os meus 4 primeiros anos dentro do Grupo Muzenza. Tenho o maior orgulho de ter nascido num grupo com o peso da Muzenza, com a menção do Grupo Muzenza. Isso não é como é que eu vou... Demérito às outras. Palavras. Mas assim, e também não é segredo para ninguém, né? Porque eu sempre falo, sempre falei, o meu mestre sabe também o respeito que eu tenho pelo Grupo Muzenza. E eu iniciei a capoeira com o estagiário Curió, que foi aluno do mestre Grego, quando o mestre Grego iniciou com a Muzenza lá em Santa Maria. Depois aprendi muito com o mestre Peixinho, não fui aluno direto dele, mas muita coisa aprendi, com certeza, mestre, tenho a certeza absoluta disso. Inclusive, depois que a gente amadurece, que a gente bota a cabeça no lugar, a gente vê, eu principalmente vi, o quanto de tempo eu perdi, que eu poderia ter aproveitado muito mais a sua sabedoria e o convívio com o senhor. E o mestre Carson, que também me conheceu desde o início, em seguida eu ia para Porto Alegre para visitar o meu pai, já falei isso inúmeras vezes para ele, visitava a academia dele. Então, vocês 3 fizeram parte da minha capoeira, do meu início. O Grupo Muzenza todo fez parte, a filosofia do Grupo Muzenza, do caráter que eu tenho formado hoje. Então, minha gratidão a vocês 3, primeiramente, minha gratidão ao Grupo Muzenza. E eu não poderia deixar de terminar essa live sem citar um poema que foi muito forte para mim dentro do Grupo Muzenza e que eu acho que hoje, até hoje, né, nós podemos dizer que são as melhores palavras para se dizer o que é ser Muzenza, né? Ser Muzenza é dar abrigo ao mais jovem e ao mais antigo, seja em sua terra ou em território inimigo. É alegrar-se com o sorriso do irmão, é levantá-lo se da queda for ao chão. Ser Muzenza é fazer parte da natureza, é ter bondade, é ter pureza, é mostrar com clareza o poder da união. União que faz a força, união que vence a morte, união que dá a vida, união que traz a sorte. E isso vocês 3 desenvolveram muito bem nesses anos todos de Muzenza, juntos. Então, parabéns para vocês. Obrigado, Axé. Valeu, irmão. Bonito, hein?